Dizem que família é quem te apoia incondicionalmente, quem segura sua mão nos momentos difíceis e comemora suas vitórias como se fossem próprias. Dizem. Mas nem sempre é assim. Às vezes, família é quem coloca as pedras mais pesadas no seu caminho, enquanto sorri e diz que é para o seu próprio bem. Me chamo Beatriz, tenho 35 anos, e por muito tempo acreditei que meu lugar era nas sombras, nos bastidores, sempre apoiando os sonhos alheios enquanto os meus permaneciam guardados em uma gaveta empoeirada de algum dia. Essa história começa no dia em que decidi que algum dia seria hoje. E termina no momento em que finalmente entendi que meu valor não dependia da aprovação de quem deveria me amar sem condições. Cresci em uma família tradicional do interior de Minas Gerais. Meu pai, Antônio, era dono de uma pequena rede de farmácias. Minha mãe, Regina, administrava a casa com a mesma precisão com que organizava os jantares de família aos domingos. Meu irmão mais velho, Eduardo, seguiu os passos do pai nos negócios, enquanto minha irmã mais nova, Camila, se tornou médica. O orgulho da família. E eu? Eu era a do meio. A que tirava notas boas, mas não excepcionais. A que ajudava nas farmácias durante as férias, mas sem o mesmo entusiasmo do Eduardo. A que considerou medicina como Camila, mas desistiu no terceiro ano porque não tinha estômago. Aos olhos da minha família, eu era a indecisa, a que nunca encontrou seu caminho. O que eles não sabiam, ou talvez soubessem e preferissem ignorar, é que eu sempre soube exatamente o que queria. Desde os 15 anos, quando comecei a experimentar com ingredientes na cozinha da minha avó, descobri minha paixão pela gastronomia. Não a gastronomia convencional, mas a confeitaria artística, aquela que transforma açúcar, farinha e manteiga em pequenas obras de arte. Cozinheira não é profissão, Beatriz. É hobby, dizia minha mãe, sempre que eu mencionava o assunto. Sua prima Denise fez aquele curso de culinária e agora trabalha no banco. Viu? Foi só uma fase. Durante anos, aceitei aquela narrativa. Formei-me em administração, um curso versátil, como meu pai gostava de dizer, e assumi um cargo administrativo nas farmácias da família. Nas horas vagas, fazia bolos e doces para amigos, para pequenos eventos, sempre como um passatempo. Minha família aprovava minhas criações, elogiava educadamente e mudava de assunto. Até que, aos 32 anos, recebi uma herança inesperada. Minha madrinha, tia Elisa, a única que realmente me incentivava, faleceu deixando-me uma quantia considerável. Para que você possa seguir seu verdadeiro caminho, dizia a carta que acompanhava o testamento. Aquelas palavras foram como um despertador após anos de sono profundo. Em segredo, comecei a planejar. Pesquisei, fiz cursos online, economizei. Encontrei um pequeno espaço comercial no centro da cidade vizinha, longe o suficiente para ter independência, perto o suficiente para não levantar suspeitas sobre minhas constantes viagens. Contratei um arquiteto, fornecedores, funcionários. Criei uma persona, B. Silva, a proprietária ausente que confiava a gestão diária a uma equipe competente enquanto supervisionava remotamente. Ninguém da minha família desconfiou. Para eles, eu continuava sendo a Beatriz de sempre, a filha do meio que trabalhava nas farmácias do pai, que ainda não havia se encontrado, que provavelmente se casaria com algum rapaz local e seguiria a vida tranquila que esperavam para mim. 6 meses depois, Delícias da Bia abriu suas portas. Um café-confeitaria especializado em doces artesanais, com uma decoração que mesclava o rústico mineiro com toques contemporâneos. O sucesso foi imediato. A cidade pequena nunca havia visto nada parecido. Em 2 semanas, já tínhamos filas na porta aos finais de semana. Em 1 mês, começamos a receber encomendas para eventos em cidades vizinhas. Eu vivia uma vida dupla. Durante o dia, era a Beatriz das farmácias. Eficiente, discreta, sempre disponível para cobrir o turno de alguém ou resolver algum problema administrativo. À noite e nos finais de semana, era B. Silva, a mente criativa por trás das criações que estavam encantando a região. Foi exaustivo, mas libertador. Pela primeira vez sentia que estava vivendo por mim, construindo algo que era genuinamente meu. Minha família notou minha ausência nos almoços de domingo, meu cansaço constante, mas atribuiu tudo ao excesso de trabalho nas farmácias, ou a um possível namorado secreto. Você precisa se cuidar mais, filha, dizia minha mãe, enquanto me servia uma fatia generosa de pudim no almoço de domingo, um dos poucos que consegui comparecer. Está com olheiras, emagreceu. Isso não é saudável.
Estou bem, mãe. Só um pouco cansada. É por isso que mulher não deveria trabalhar tanto, comentou meu pai, sem tirar os olhos do jornal. Desgasta mais rápido. Engoli em seco, junto com o pudim e a indignação. Não era o momento. Ainda não. O momento chegou 3 meses depois, quando Delícias da Bia foi selecionada como finalista do prêmio Revelação Gastronômica do Estado. A cerimônia seria realizada em um hotel luxuoso da capital, com a presença de chefes renomados, críticos gastronômicos e empresários do setor. Era a oportunidade perfeita para revelar minha identidade e, finalmente, assumir publicamente meu sonho. Decidi convidar minha família. Não revelei o motivo real. Apenas disse que havia ganhado convites para um evento de gastronomia através de uma amiga e que seria uma noite agradável. Para minha surpresa, todos aceitaram. Talvez pela novidade, talvez pela curiosidade, ou simplesmente porque um jantar gratuito em um hotel 5 estrelas não se recusa. Na noite do evento, encontrei minha família no saguão do hotel. Minha mãe estava especialmente elegante em um vestido azul marinho que eu nunca havia visto. Meu pai parecia desconfortável em seu terno pouco usado. Eduardo veio com a esposa, ambos impecáveis como sempre. Camila estava deslumbrante, como convém a uma médica bem-sucedida. Então, Bia, vai nos contar qual é a grande surpresa? Perguntou Camila enquanto esperávamos para entrar no salão. Você está tão misteriosa. Logo vocês vão saber, respondi, tentando controlar o nervosismo. Só peço que mantenham a mente aberta. Desde que não envolva você largando o emprego para se aventurar em alguma loucura, brincou meu pai, sem saber o quanto estava perto da verdade. Entramos no salão decorado com elegância. Mesas redondas distribuídas pelo espaço, um pequeno palco ao fundo, garçons circulando com taças de espumante. Conduzi minha família para a mesa reservada, estrategicamente posicionada próxima ao palco, mas não tão perto que levantasse suspeitas. A cerimônia começou com discursos de praxe. O apresentador, um chefe famoso por seu programa de TV, falava sobre a importância de valorizar talentos emergentes, de como a gastronomia mineira estava se reinventando sem perder suas raízes. Meu coração batia tão forte que temia que todos à mesa pudessem ouvir. E agora, vamos conhecer os finalistas da categoria Revelação Gastronômica, anunciou o apresentador. Na tela atrás dele, começaram a aparecer imagens dos estabelecimentos finalistas, acompanhadas por uma breve descrição. Quando as fotos de Delícias da Bia surgiram, os doces meticulosamente decorados, o ambiente acolhedor, clientes sorridentes, senti meu estômago afundar. Esse lugar parece ótimo, comentou minha mãe, sem fazer a conexão. Precisamos visitar algum dia. Fica na cidade vizinha, informou Eduardo, sempre atento aos detalhes. Ouvi falar bem dele. Parece que a dona é uma figura misteriosa, ninguém sabe quem é de verdade. Provavelmente alguma ricaça entediada brincando de confeiteira, opinou meu pai, tomando um gole de vinho. Esses lugares da moda nunca duram. Daqui a um ano, ninguém mais lembra. Senti um nó na garganta. Era assim que eles viam empreendimentos como o meu? Como caprichos passageiros de pessoas sem seriedade. Na verdade, continuou Camila, uma colega do hospital fez aniversário lá mês passado. Disse que é caro demais pelo que oferece. Marketing, sabe? Tudo é Instagram hoje em dia. Cada palavra era como uma pequena facada. Não pelo conteúdo em si, críticas fazem parte de qualquer negócio, mas pela facilidade com que desmereciam algo sem conhecer, sem dar uma chance. Exatamente como faziam comigo há anos. E você, Bia, o que acha? Perguntou minha cunhada, percebendo meu silêncio. Antes que pudesse responder, o apresentador voltou ao microfone. E o prêmio de revelação gastronômica deste ano vai para Delícias da Bia, de Beatriz Silva! O salão irrompeu em aplausos. Um holofote iluminou nossa mesa. Vi os rostos da minha família passarem da confusão ao choque absoluto quando me levantei. Bia? Minha mãe sussurrou incrédula. O que está acontecendo? Vou buscar meu prêmio, mãe. Respondi, com uma calma que não sabia possuir. Afinal, sou apenas uma ricaça entediada brincando de confeiteira, não é mesmo? Caminhei até o palco sentindo o peso de dezenas de olhares, mas principalmente de 5 pares de olhos familiares que me seguiam, atônitos. Ao pegar o troféu de cristal das mãos do apresentador, ajustei o microfone e olhei diretamente para minha família. Obrigada por este reconhecimento. Delícias da Bia nasceu de um sonho que carreguei por 20 anos. Um sonho que muitos consideraram apenas um hobby, uma fase, uma distração. Hoje, esse sonho emprega 15 pessoas, atende centenas de clientes por semana e, aparentemente,
Faz doces bons o suficiente para estar aqui. Fiz uma pausa, vendo meu pai engolir em seco, minha mãe levar a mão à boca, Eduardo e Camila trocarem olhares confusos. Dedico este prêmio à minha madrinha, tia Elisa, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. E também o dedico a todos que, como eu, tiveram seus sonhos minimizados, ridicularizados ou ignorados por aqueles que deveriam ser os primeiros a apoiar. O silêncio no salão era absoluto. Voltei para a mesa com o troféu nas mãos, sentindo uma mistura de triunfo e tristeza. A sobremesa seria servida em seguida. Ironicamente, uma releitura do pudim tradicional mineiro, criação minha que havia se tornado a assinatura da confeitaria. "Por que você não nos contou?" perguntou minha mãe, assim que me sentei. Sua voz oscilava entre mágoa e indignação. "Contei, mãe. Dezenas de vezes ao longo de anos. Vocês só não quiseram ouvir." O resto daquela noite foi um borrão de emoções contraditórias. Recebi congratulações de chefes renomados, convites para parcerias, cartões de jornalistas interessados em minha história. Minha família permaneceu na mesa, em um silêncio constrangido que só era quebrado quando alguém se aproximava para me cumprimentar. No caminho de volta dentro da van que havia contratado para nos levar, o silêncio continuou. Foi meu pai quem finalmente o rompeu, quando já estávamos na estrada. "Você mentiu para nós", disse ele, com aquela voz grave que usava quando eu era criança e havia feito algo errado. "Escondeu tudo isso por... quanto tempo?" 1 ano e meio, desde o planejamento inicial, respondi, olhando pela janela as luzes da estrada. "E não, pai, não menti. Apenas parei de compartilhar meus sonhos com quem nunca os levou a sério." "Isso não é justo, Beatriz", interveio minha mãe. "Sempre quisemos o melhor para você. O melhor segundo vocês", corrigi. "Nunca segundo o que eu queria." "E o que você queria? Largar um emprego estável para fazer docinhos?" Eduardo entrou na conversa, com aquele tom condescendente que sempre usava comigo. "Seja realista, Bia. Quanto tempo isso vai durar? Essas modas passam." 15 funcionários, Eduardo. Faturamento mensal que já supera 2 das farmácias do pai. Lista de espera de 3 meses para encomendas especiais. Isso não parece uma moda passageira para mim. O silêncio voltou, mais pesado desta vez. Camila, que havia permanecido calada, finalmente falou. "Por que o segredo, Bia? Por que não nos deixou participar disso?" Sua pergunta parecia genuína, sem o julgamento habitual. Talvez fosse a primeira vez que alguém da minha família realmente queria entender, não apenas criticar. Porque eu precisava provar, para mim mesma, antes de tudo, que poderia fazer isso sozinha. Sem a sombra do nome da família, sem o dinheiro do pai, sem a aprovação de vocês. Precisava saber que era capaz. Chegamos à cidade tarde da noite. Deixei cada um em sua casa, prometendo uma conversa mais calma nos próximos dias. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, um lugar pequeno, mas meu, que havia comprado com o lucro da confeitaria, desabei no sofá, exausta física e emocionalmente. O telefone tocou às 7 da manhã seguinte. Era minha mãe, convidando-me para um café. Só nós duas. Encontramo-nos na praça central, naquele banco de madeira onde costumávamos sentar quando eu era adolescente, e ela tentava entender minhas fases. "Não dormi esta noite", confessou ela, segurando uma xícara de café que esfriava entre suas mãos. "Fiquei pensando em tudo que você disse, em tudo que não disse ao longo dos anos." Esperei, deixando que ela encontrasse as palavras. "Quando você era pequena, sempre foi tão... diferente das outras crianças. Quieta, observadora. Eduardo e Camila sempre souberam exatamente o que queriam. Mas você... você parecia estar sempre procurando algo que não conseguíamos ver." Ela fez uma pausa, olhando para as árvores da praça como se pudesse encontrar ali as respostas. "Acho que, em algum momento, confundimos sua busca com indecisão. E quando você começou a falar sobre confeitaria, sobre cozinha, parecia tão distante do que imaginávamos para você. Tão... comum." "Comum", repeti, sentindo a velha mágoa ressurgir. "Não no sentido pejorativo", ela se apressou em explicar. "Mas você sempre foi tão inteligente, tão capaz. Seu pai e eu achávamos que você poderia fazer algo maior. E o que poderia ser maior do que construir algo do zero? Criar algo que é completamente meu, que reflete quem eu sou?" Minha mãe suspirou, colocando a xícara no banco entre nós. "Ontem à noite, depois que voltamos, seu pai e eu conversamos muito. Ele não vai admitir tão cedo. Você conhece o orgulho dele, mas ficou impressionado. Não apenas com o prêmio, mas com tudo que você construiu sem que soubéssemos. Sem nossa ajuda. Não foi para magoar vocês.
disse, sentindo a tensão dos meus ombros relaxar um pouco. Foi porque precisava fazer isso do meu jeito. Eu sei disso agora. E quero conhecer seu café. Propriamente desta vez, não como uma cliente qualquer, mas como sua mãe. Quero ver o que você criou. Aquela tarde, levei minha mãe para conhecer Delícias da Bia. Era um dia de semana tranquilo, o que nos permitiu conversar enquanto eu mostrava cada detalhe do espaço. A cozinha impecável, as vitrines cuidadosamente organizadas, as mesas de madeira que mandei fazer especialmente para combinar com o piso. Foi você quem escolheu tudo isso? Perguntou ela, genuinamente impressionada. Cada detalhe, confirmei. Desde a cor das paredes até o formato das xícaras. Vi algo mudar no olhar dela, um misto de orgulho e tristeza, como se só agora percebesse quanto havia perdido por não ter participado desse processo. Aquela receita de pudim, ela começou hesitante. A que serviu ontem no jantar. É a minha, não é? Sorri, sentindo um nó na garganta. Com algumas adaptações, mas sim. A base é a sua receita. A que você me ensinou quando eu tinha 12 anos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Então você estava prestando atenção, afinal. Sempre prestei, mãe. Só não do jeito que vocês esperavam. Nos dias seguintes, um a um, os membros da minha família vieram conhecer a confeitaria. Meu pai, com seu jeito pragmático, fez perguntas sobre faturamento, custos, estratégias de crescimento, sua maneira de demonstrar interesse. Eduardo trouxe sua esposa e filhos para um lanche, elogiando sinceramente cada detalhe. Camila apareceu com um buquê de flores e um pedido de desculpas pelas palavras ditas na cerimônia. 2 semanas após a premiação, organizei um jantar especial na confeitaria, exclusivamente para minha família. Fechei o estabelecimento mais cedo, preparei pessoalmente cada prato, não apenas doces, mas uma refeição completa que refletia minha jornada culinária. Durante o jantar, meu pai pigarreou, chamando a atenção de todos. Ele não era homem de discursos ou demonstrações públicas de emoção, por isso todos nos surpreendemos quando ele se levantou, taça na mão. Quero fazer um brinde, anunciou, com a voz ligeiramente embargada. A minha filha Beatriz, por ter a coragem que eu nunca tive. Olhei para ele confusa. Que coragem, pai? Ele respirou fundo antes de continuar. A coragem de seguir seu próprio caminho. Quando tinha sua idade, também sonhava com algo diferente. Queria ser fotógrafo, viajar pelo mundo, mas meu pai me convenceu de que era uma fantasia, que o negócio da família era o caminho seguro. E eu aceitei. Um silêncio atônito tomou conta da mesa. Em 35 anos, nunca havia ouvido meu pai falar sobre qualquer sonho, além das farmácias que herdou do meu avô. Quando você começou a falar sobre confeitaria, vi em você o mesmo brilho que um dia tive. E tive medo. Medo que você se decepcionasse, que sofresse, que acabasse arrependida como... Ele não completou a frase, mas não precisava. Como você? Perguntei suavemente. Ele assentiu, engolindo em seco. Achei que estava te protegendo. Mas você não precisava de proteção. Precisava de apoio. E nisso falhei. Minha mãe segurou a mão dele sobre a mesa, seus olhos também marejados. Todos nós falhamos, Antônio. Estávamos tão preocupados com o que achávamos melhor para Bia que não vimos o que realmente a fazia feliz. Camila, sempre prática, limpou uma lágrima discreta e perguntou: E agora? Quais são seus planos? Vai continuar nas farmácias também? Era a pergunta que eu mesma vinha fazendo nos últimos dias. A dupla jornada estava se tornando insustentável, especialmente com o crescimento da confeitaria. Não, respondi, finalmente verbalizando a decisão que já havia tomado. Vou me dedicar integralmente à confeitaria. É hora de assumir completamente meu sonho. Esperei a reação negativa, o sermão sobre responsabilidade e estabilidade. Em vez disso, vi meu pai assentir lentamente. Se é isso que você quer, tem meu apoio, completo desta vez. Eduardo, sempre o homem de negócios, inclinou-se para a frente. Na verdade, estive pensando... Há um espaço disponível no shopping novo que está abrindo na capital. Seria uma ótima oportunidade para uma segunda unidade. Olhei para ele surpresa. Você acha mesmo? Tenho certeza. Seu conceito é único, Bia. Tem potencial para se tornar uma rede. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, senti que estava sendo vista. Não como a filha do meio, a indecisa, a que nunca se encontrou, mas como Beatriz, a empreendedora, a confeiteira premiada, a mulher que construiu algo do zero.
Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Deixei oficialmente meu cargo nas farmácias, dedicando-me exclusivamente à confeitaria. Com a ajuda de Eduardo, abri uma segunda unidade no shopping da capital. Menor, mais focada em produtos para viagem, mas mantendo a essência da marca. Minha mãe, surpreendentemente, se ofereceu para ajudar com a parte administrativa, revelando um talento para a organização que ia muito além dos jantares de domingo. Camila, com seus contatos no meio médico, organizou um evento beneficente onde Delícias da Bia foi o fornecedor oficial. Uma exposição que atraiu novos clientes e consolidou nossa reputação na capital. Até meu pai, aos poucos, começou a se interessar genuinamente pelo negócio, oferecendo conselhos valiosos sobre gestão e expansão. Um ano após a cerimônia de premiação, estávamos celebrando a abertura da terceira unidade quando recebi a notícia. Delícias da Bia havia sido indicada para o Prêmio Nacional de Gastronomia, na categoria Empreendimento do Ano. Na noite da cerimônia, diferente do ano anterior, minha família estava ao meu lado desde o início. Não como convidados surpresos, mas como minha equipe de apoio. Quando meu nome foi anunciado como vencedora, foi meu pai quem me empurrou gentilmente para levantar, sussurrando: "Vai lá, filha. Seu momento." No palco, segurando o troféu, olhei para a mesa onde minha família aplaudia de pé, com sorrisos genuínos de orgulho. Ajustei o microfone e comecei. No ano passado, subi a este palco como alguém que precisava provar seu valor. Hoje, subo como alguém que aprendeu que o verdadeiro valor não está nos prêmios ou no reconhecimento externo, mas na coragem de ser autêntica. Fiz uma pausa, encontrando os olhos de cada membro da minha família. Dedico este prêmio à minha família, que me ensinou, mesmo que pelo caminho mais difícil, que os laços verdadeiros não se rompem por desavenças ou diferenças. Eles se transformam, se adaptam e, às vezes, se fortalecem justamente nos momentos de maior desafio. Mais tarde, durante a comemoração em um restaurante próximo, minha mãe se aproximou enquanto eu observava meu pai e Eduardo discutindo animadamente sobre possibilidades de expansão para outros estados. "Sabe o que mais me impressiona em você, filha?" Ela perguntou, entrelaçando seu braço no meu. "O quê?" "Não foi apenas seu sucesso profissional. Foi como você transformou nossa rejeição em força, em vez de amargura. Como nos deu uma segunda chance, mesmo quando não merecíamos." Sorri, sentindo uma paz que havia buscado por tanto tempo. "Talvez essa seja a verdadeira receita do sucesso, mãe. Não os ingredientes perfeitos, mas saber transformar o que temos em algo melhor." Olhando para minha família reunida, não mais como juízes das minhas escolhas, mas como parceiros na minha jornada, percebi que havia conquistado algo muito mais valioso que prêmios ou reconhecimento profissional. Havia conquistado o direito de ser quem eu realmente era, sem desculpas ou justificativas. E essa, percebi, era a mais doce das vitórias.